Como eu estudaria para ser aprovado no Enem desse ano, começando hoje. Meu nome é Felipe Araújo, eu sou mestre e doutorando em Ciências pela USP e um dos maiores especialistas em Enem do Brasil. Faz 10 anos que eu estudo essa prova a fundo, que eu dedico a minha vida a estudar o Enem. E eu sempre falo que esse período que a gente está agora é o período decisivo. É aquele que diz se tu vai ser aprovado ou se tu vai ter que estudar mais um ano. É a forma e a intensidade que tu emprega nesse momento que define se tu vai ser aprovado. Então, por ser um momento tão importante, um momento tão estratégico, nesse vídeo eu vou te falar o que tu deve fazer, ou melhor, o que eu faria para ser aprovado no Enem desse ano, começando agora. É um vídeo que é direcionado para quem começou a estudar faz pouco tempo ou para quem vai começar a estudar. Só que também é um vídeo que pode ser utilizado por quem estuda mais tempo, porque nele eu vou corrigir posturas que se tu continuar empregando até o dia da prova, tu não vai ser aprovado. Além de mostrar o caminho mais estratégico para você, nesse vídeo eu vou disponibilizar também o download de um cronograma de estudos intensivo e mostrar exatamente tudo o que tu precisa fazer. Porque sim, tem tempo suficiente para tu ser aprovado. Então pega um papel e uma caneta e vamos embora pro vídeo. E bom, pessoal, para quem vai começar a estudar agora, uma coisa precisa estar muito clara. O tempo que a gente tem é curto, a gente não está com tempo sobrando. O Enem é uma avaliação complexa, que aborda muitos assuntos, e o tempo é um fator que é muito crítico. Isso quer dizer que se tu for começar a estudar agora, tu precisa dedicar todo o tempo que tu tiver livre. Se tu tiver o privilégio de fazer isso, é realmente sentar e estudar de domingo a domingo. Não dá para estudar um dia ou outro e achar que vai fazer uma grande prova, porque isso não vai acontecer. O tempo é curto e existem fatores que são a chave para tu fazer uma preparação estratégica. Um deles, adivinha, é o curso que tu pretende fazer. Eu gosto de colocar os cursos dentro de 3 caixinhas. A primeira é que eu chamo de nível verde. Aqui no nível verde, a gente tem aqueles cursos que são menos concorridos, que nos últimos 3 anos apresentaram uma nota de corte média de mais ou menos 670 pontos. Um nível acima estão os cursos que eu chamo de nível amarelo. Aqui a gente tem cursos com concorrência moderada, que nem é difícil de entrar, mas também não é fácil. A média da nota de corte desses cursos costuma ficar em até 750. E por fim, no último degrau, a gente tem os cursos de nível vermelho. São os cursos mais concorridos, aqueles que têm uma nota de corte acima de 750. Poxa, Felipe, mas por que tu tá me falando isso? Porque com a minha experiência eu posso afirmar, começando a estudar agora e com a metodologia que eu vou te apresentar, é totalmente possível ser aprovado em cursos do nível verde e do nível amarelo, ou seja, para cursos que têm uma nota de corte de até 750, mas para os cursos de nível vermelho não é impossível, e eu faço questão de deixar isso claro. Mas pessoal, é muito difícil. Claro, vai depender de várias variáveis, do nível da tua motivação, da tua base, de quanto conhecimento tu tem, do quão condicionado tu já tá. Eu já tive sim aluno que conseguiu em 3 meses, literalmente, passar dessa média de 750. Isso é uma coisa que existe, mas de forma alguma, pessoal, isso pode ser utilizado como parâmetro, porque com a minha experiência, e não é a experiência de quem fez um Enem na vida, mas de quem fez pelo menos 10, eu te garanto, não é uma coisa simples de ser feita. Muito pelo contrário, é muito difícil. Então, se o teu objetivo for ser aprovado em um curso que tem uma nota de corte de até 750 pontos, eu te falo com tranquilidade, é totalmente possível ser aprovado. Por outro lado, se tu tá começando a estudar agora e tu quer ser aprovado em um curso muito concorrido, aqueles de terceiro nível, eu não vou te desmotivar, mas eu indico que tu se prepare, que tu estrutura uma preparação para o Enem do próximo ano. É muito mais inteligente e racional tu estruturar uma preparação para o próximo ano do que tu perder 4 meses da tua vida estudando feito um condenado, enfrentar uma reprovação e ter que recomeçar a estudar para o Enem no ano que vem, com um tempo de preparação bem menor. Mas bom, Felipe, eu quero ser aprovado esse ano, como é que eu faço? Se tu perceber, a primeira coisa que eu falei nesse vídeo foi sobre o nível do curso. Isso não foi à toa. A primeira coisa que tu precisa fazer é saber muito bem o que tu quer fazer. Não venha me dizer que vai escolher o curso quando tu tiver com a nota na mão. Como eu canso de falar para vocês, cada vez mais lá dentro do SISU, as universidades estão adotando um sistema de média ponderada. Ou seja, eles priorizam o teu desempenho, a tua nota, naquelas áreas que estão mais próximas do curso que tu escolheu, que tem maior relação. Tem muitos motivos para isso acontecer. Uma seleção mais direcionada, um perfil de aluno mais alinhado, menos evasão escolar, que é um problema gigante que acontece hoje em dia, especialmente em cursos da área de exatas. Tem turma hoje se formando, pessoal, com menos de 10% dos alunos que entraram. Então, por isso e por várias outras coisas, cada vez mais as universidades estão optando um sistema de seleção por média ponderada. Mas qual é a relevância dessa informação? Que o curso que tu escolhe vai definir a tua estratégia de estudos. Então, vou partir do princípio que tu já sabe disso. Sabe o que tu quer fazer e aonde tu quer fazer. Ou seja, que tu sabe as tuas prioridades. Se esse não for o teu caso, ou seja, se tu não sabe qual é a tua prioridade, não sabe o que tu quer fazer, como escolher um curso, não sabe o que é termo de adesão, nota de corte, enfim, se não for o teu caso, não se preocupa que aqui no canal já tem um vídeo em que eu explico tudo isso. Mas bom, vou partir da ideia que tu já sabe quais são as tuas prioridades. Sabendo quais são as áreas que são minhas prioridades, eu estruturaria a minha preparação em 3 etapas.
fortalecimento de bases, o estudo propriamente dito e a preparação final. Essa preparação final, pessoal, é uma etapa que normalmente eu dedico ao último mês da minha preparação, ou seja, ao mês de outubro. É aquele momento que tu entra num ritmo mais intenso, que tu foca em condicionamento físico e mental e que também faz revisões mais robustas de tudo aquilo que foi estudado. Nesse vídeo, o meu foco vai ser em como fortalecer a tua base e como estudar de fato. A preparação final, que é esse momento mais estratégico e intensivo que a gente faz no último mês, eu vou deixar para um próximo vídeo, beleza? Então, combinado. O primeiro nível, pessoal, é o fortalecimento de bases. É uma etapa que é essencial porque sem ela tudo que tu fizer vai ser desperdiçado. Não vai existir retenção daquilo que tu tá estudando. Tu vai estar jogando teu tempo no lixo. Nessa etapa, a primeira coisa que tu faz é um simulado diagnóstico. Tu vai pegar uma prova antiga do Enem e vai responder ela. Para isso, eu recomendo que tu utilize a aplicação regular do Enem 2016 ou do Enem 2021. São provas que têm um padrão muito semelhante ao padrão clássico do Enem. Nem muito fácil, nem muito difícil. E as questões também têm temas que costumam aparecer em praticamente todas as provas. Ou seja, são ideais para esse diagnóstico. Então escolhe uma prova dessas e faz exatamente da mesma forma que tu vai fazer lá no dia do Enem. Não precisa ser idêntico, chamar tua mãe para ser fiscal. Tenta utilizar o mesmo tempo do dia de prova, coloca um cronômetro para te ajudar nisso, faz em um ambiente silencioso e o mais importante, as questões que tu chutar, tu marca ela, tu faz um xizinho. Durante essa simulação, e por isso é interessante que faça no ambiente mais parecido com o ambiente de prova, tu tenta prestar atenção em 3 cansaços. O cansaço físico, que é aquele que dá uma dor no pescoço, no lombo do cabo, dá nas costas, tu sente fadiga no teu corpo. O cansaço mental, que é aquele que a tua cabeça não processa mais nada, tu lê a questão e não entende nada, tem que reler 1, 2 vezes, que tu perde paciência com a questão, já marca logo a resposta. Esse é o cansaço mental e presta também atenção no cansaço psicológico, que é diferente do mental. O cansaço psicológico é aquele que te trava, te paralisa. É quando no meio da prova tu se desespera, vem na tua mente pensamentos que não era pra estar. Por exemplo, por que eu não estudei antes? Eu não entendo esse conteúdo, falta muita coisa para estudar, não vai dar tempo, eu não vou conseguir. Preste atenção nesses 3 cansaços. Eu falo isso porque esse é o momento chave para identificar esses problemas e tentar resolver. Para se condicionar mentalmente e fisicamente, precisa de tempo. No último mês tu não vai conseguir se condicionar. Então é muito importante identificar esses problemas hoje. Quando tu corrigir esse simulador diagnóstico, tu também vai ter uma noção de como está a tua base de conteúdo, o que é fundamental para a próxima etapa. Das questões que tem no simulado, as que tu acertou era a tua prioridade? Ou tu queria fazer engenharia civil e foi melhor na prova de humanas? Quais foram as questões que tu acertou? Eram questões que tu realmente sabia o conteúdo ou que tu chutou? Qual é a área que tu foi pior? É uma área que é a tua prioridade, que é relevante para o teu objetivo? É muito provável que tenha questões que tu não faça a mínima ideia de como resolve. Qual era a porcentagem dessas questões? Tudo isso precisa ser avaliado por meio desse simulado diagnóstico, porque a gente vai pegar essas informações e trabalhar na próxima etapa. Além do simulado diagnóstico, que vai mostrar a real dimensão do problema, nessa etapa de fortalecimento de bases, tem outra coisa que é essencial. Tu também precisa aprender a estudar. Não tem nenhum sentido em começar uma preparação de estudos intensiva se tu não sabe nem como se estuda. É aquilo, o teu tempo ele é muito curto. E o que mais faz você perder tempo é estudar da forma errada. Por onde estuda? Por qual material? Em que horário do dia? Quantas horas eu preciso estudar? Como ler da forma correta para conseguir realmente entender? Como é que assiste videoaula? Eu preciso anotar tudo? Eu presto atenção? Como interpretar melhor os textos? Como memorizar mais? Como revisar? Quando revisar? Tu já sabe tudo isso? Pois é, tudo isso precisa estar muito claro. Não dá para estudar se tu não sabe como se estuda. Ah, Felipe, então não vou estudar pro Enem, porque você tem 3 meses para estudar para a prova. E eu for aprender como estudar, eu não vou ter tempo de estudar pro Enem. Pessoal, parece realmente muita coisa, mas eu te garanto, em 1 ou 2 dias tu consegue ver tudo isso. Aqui no canal tem muito vídeo que eu falo sobre isso. Inclusive eu montei uma playlist para vocês. Na minha plataforma de estudos também, na Educazione, tem material aprofundado para te guiar em cada uma dessas etapas. Então aprenda a estudar antes de colocar a bunda na cadeira e abrir o livro. Por fim, pessoal, dentro dessa etapa de fortalecimento de bases, tu precisa dominar os fundamentos essenciais de cada área do Enem. Ou seja, os pilares conceituais, aquilo que vem antes mesmo dos assuntos que mais caem na prova. Porque é isso, pessoal, que sustenta o aprendizado dentro de cada área. Matemática, por exemplo, tu precisa dominar os pilares que fundamentam essa área. Tabuada. Tu sabe fazer tabuada de cabeça? Quanto é 6 vezes 7? Quanto é 4 vezes 9? Quanto é 8 vezes 9? Se tu não sabe isso, se tu não sabe cálculo mental, o tempo que tu leva para responder uma questão, ele pode ser até 3 vezes maior. E as 4 operações, tu domina? Tu sabe fazer uma conta de divisão? Tu entende de sistema decimal, de leitura e de glossário matemático? Porque lembra, a matemática é uma língua. Se tu não conseguir ao menos entender aquilo que está sendo pedido, tu não vai saber nem o caminho que tu vai utilizar para responder. Então essa base, esses pilares,
precisam estar muito bem fortalecidos. Tu tem que se certificar que tudo isso está bem resolvido para ir para o recheio do bolo, que é a próxima etapa, a etapa de estudo propriamente dito. Aqui, pessoal, quando de fato vocês forem começar a estudar, vocês vão aplicar de fato a estratégia. O estudo para o Enem precisa ter basicamente 3 características. Ele precisa ser completo, ou seja, suficiente. Ele precisa ser objetivo, tu não pode perder tempo assistindo videoaulas gigantes, lendo livros gigantes para conseguir entender um único assunto. De fato, o estudo ele tem que ser direto ao ponto, porque tem muito assunto para ser estudado. E por fim, ele precisa ser estratégico. Tu não pode perder tempo com informações desnecessárias. Tu não pode estudar todos os assuntos da mesma forma. Porque lembra, as prioridades, elas mudam a depender do teu objetivo. Se tu quer um curso X, as matérias que tu vai priorizar são diferentes do curso Y. Então, para ter um bom resultado no Enem, tu precisa aplicar estratégia. E não tem como tu estudar de forma estratégica, de forma otimizada, que vai direto ao teu objetivo, se tu não tiver um cronograma de estudos. É fundamental ter um cronograma de estudos que seja sério e que seja eficiente. Para ajudar vocês, há algum tempo eu criei esse cronograma de estudos intensivo. Ele foi pensado especialmente para quem tem pouco tempo para estudar. Esse cronograma é bem simples, ele é direto ao ponto e foi construído com base nos assuntos chaves da prova. Na descrição vou deixar o link do PDF dele para vocês baixarem. Basicamente ele tem um cronograma semanal, que é onde tu vai distribuir as matérias nos dias que tu tem livre para estudar, e tem o cronograma de estudos, que traz separado por área os assuntos mais recorrentes da prova. Nesse cronograma tem um espaço para tu marcar cada etapa do teu estudo. Esse cronograma ajuda muito se tu tiver perdido, mas eu também entendo que ele tem muitas limitações. A principal delas é que ele não categoriza os assuntos com base em relevância. Ele não é tão detalhado a esse ponto. Ou seja, embora a gente tenha um cronograma que seja sim muito resumido, tu não tem nenhuma noção do quão relevante cada assunto vai ser para o teu objetivo. E isso, pessoal, infelizmente faz muita diferença. Quando a gente categoriza um assunto por relevância, a gente precisa ir muito além do que a quantidade de vezes que ele caiu na prova. Para o Enem, um assunto que é relevante não é apenas aquele que mais cai na prova. E uma das etapas mais importantes para a gente categorizar um assunto que é relevante e que não é desmembrar ele. Então eu preciso pegar aquele assunto e dividir em partes menores. Por exemplo, aqui no cronograma tem transporte celular. E sim, transporte celular é um assunto que com frequência cai na prova. Só que qual o problema? Dentro de transporte celular, pessoal, tem transportes celulares que historicamente cai mais no Enem e tem transportes celulares que quase nunca cai. Tu entende que nem todos devem receber a mesma importância? Além disso, para entender transporte celular, é muito importante que tu tenha uma base de fisiologia celular e também entenda o funcionamento de algumas organelas. Senão tu vai estudar aquele conteúdo e não vai entender. É a mesma coisa que escala, razão e proporção, porcentagem. Se tu não tiver uma base muito forte de divisão, tu não souber fazer uma divisão da forma correta, tu não vai conseguir responder. Ou seja, para tu entender um assunto que é relevante, muitas vezes tu precisa entender os assuntos que fundamentam ele. É uma construção. E tudo isso e mais um monte de coisa precisa ser levado em conta quando a gente determina a relevância de um assunto. Esse cronograma intensivo, infelizmente, não tem esse tipo de análise, diferente da Educazione. A Educazione é o meu cronograma de estudos digital, é o trabalho da minha vida. Lá, pessoal, todos os assuntos são apresentados com nível de detalhe sem comparações. É um trabalho de anos e, sem dúvida, é o cronograma mais completo e preciso do Brasil. Todos os assuntos do cronograma vêm com uma taxa de relevância muito precisa, que é definida com base em 3 critérios principais. Uma análise estatística precisa de todas as provas, ou seja, de tudo que já caiu até hoje no Enem, a avaliação de especialistas que todo ano gabaritam a prova do Enem. Então, além de mim, nessa segunda etapa, eu incluí a análise de 3 amigos meus. Provavelmente vocês também acompanham eles. É Theo Affini, Lambert, do canal Lambert Geek, e Flávio de Falcão. Os 3 produzem conteúdo na internet, são meus colegas aqui na USP e são 3 dos maiores gabaritadores do Enem. Mas não é apenas isso. Para definir a relevância de um assunto, a gente ainda tem uma terceira avaliação, que é o crivo técnico de professores doutores em cada área específica do Enem. O resultado disso, pessoal, é o cronograma de estudos mais preciso do Brasil. Então, se tu quer investir em uma preparação bem mais direcionada, para de fato aproveitar todo o seu tempo nessa reta final e estudar da forma mais estratégica possível, sem sombra de dúvidas, eu indico que tu utilize a Educazione. Não é porque é a minha plataforma, mas é o cronograma que mais aprova no Brasil. Além do melhor cronograma de estudos do Brasil, lá tu vai estudar com a minha metodologia. Então tu vai estudar com os meus materiais, vai ter acesso a todos os meus modelos de redação, ao maior banco de simulados padrão Enem do Brasil, a listas de exercícios, repertórios socioculturais, geopolíticas e atualidades voltadas para o Enem, e várias ferramentas avançadas de planejamento. E bom, com um cronograma de qualidade em mãos, nessa etapa da preparação, eu estudaria todos os assuntos com a taxa de relevância acima de 60%. Eu faria o possível e impossível para estudar todos os dias, de domingo a domingo. E dessa minha semana de estudos, eu separaria pelo menos 4 dias para minhas 2 maiores prioridades.
Então, pessoal, eu defino a minha escolha, o curso que eu quero fazer, onde eu quero estudar. Com base nessa escolha, eu vou definir as minhas prioridades, eu vou avaliar quais são as matérias que são mais relevantes para o meu objetivo. Depois disso, eu separo as minhas duas maiores prioridades, as duas áreas mais relevantes para minha aprovação, e eu dedicaria pelo menos 60% do meu tempo para estudar elas. Além de montar o meu cronograma de estudo semanal dessa forma, eu evitaria ao máximo estudar por videoaulas. Inclusive, aqui no canal eu já fiz um vídeo falando sobre o porquê disso, por que eu não gosto de videoaulas. Na verdade, não é que eu não gosto, tem muito conteúdo bom aqui na internet. Inclusive, boa parte da minha preparação foi com material do YouTube, eu estudei por videoaula. Só que especialmente hoje em dia, pessoal, são aulas que tendem a ter um conteúdo muito superficial, são aulas muito longas, com conteúdo gigante e que de certa forma é ineficiente. Porque o que acontece? Eu percebo um comportamento que os professores mais focam em prender a retenção do aluno do que de fato a ensinar. E isso é algo que não dá para acontecer. Porque lembra, a gente tem muito conteúdo para ser estudado. Eu não posso dedicar 3 horas do meu dia para aprender um único assunto, sendo que tem uma dezena de outros assuntos para serem estudados. Então, ao invés de estudar por videoaula, eu utilizaria apostilas, especialmente as que eu indico na plataforma. Por quê? Porque são apostilas que são extremamente completas, são atualizadas, são extremamente didáticas, é aquele conteúdo que tu lê e consegue entender. A explicação vai direto ao ponto, não é aquela explicação que fica rodeando, é muito objetiva. Tem um ponto muito importante que ela é montada com base em situações problemas, assim como a prova do Enem cobra. Tu vai estudar, por exemplo, ondulatória. Ela tem exemplos claros de como a prova do Enem cobra aquele assunto. Então não é simplesmente um assunto que fica na teoria. Ele associa muito com o cotidiano. E além disso, ao final de cada explicação do conteúdo, tem exercícios da mesma forma que o Enem cobra. Ou seja, tu estuda muito mais rápido e com profundidade do que se tu pegasse, por exemplo, 2 ou 3 horas para assistir uma videoaula, depois mais 2 horas para fazer um resumo, depois procurar a lista de exercício, ver se o exercício realmente é eficiente, depois disso montar um cronograma de revisão. Com as apostilas não. O estudo ele é muito mais direcionado e otimizado. Tu lê o assunto rapidamente, faz teus flashcards e apenas segue revisando. Outra coisa que eu faria sem sombra de dúvidas é procurar um bom banco de questões. Não tem para onde correr, pessoal. É fazendo questões que a gente acerta questões. Então, começando a estudar agora, para mim seria inegociável utilizar um bom banco de questões. Um banco de questões que tenha muitas questões, que seja separado por assunto e que seja diversificado. Mas também tenha questões que não são parecidas com o Enem, ou seja, que exigem outras competências para serem respondidas. O bom é que tem muitos bancos de questões de qualidade e gratuitos. Agora sobre redação, que indiscutivelmente é a área mais importante do Enem. Eu resolveria todos os meus problemas com modelo de redação. Ou melhor, um modelo de redação que seja exclusivo, que poucas pessoas têm acesso, que tenha argumentos sólidos, argumentos realmente pesados, que foram bem validados, que tenha repertórios bem estruturados, que tenha relação com aquele meu argumento. Enfim, eu utilizaria um modelo de redação de qualidade, igual os que eu disponibilizo na minha plataforma, na Educacione. Se você não sabe o que é um modelo de redação, eu vou deixar um link aqui na descrição em que eu explico toda essa minha metodologia. Oxente, Felipe, pode utilizar modelo de redação no Enem? Eu achei que não podia mais. Muita gente tem caído nessa história de que não pode modelo de redação por conta dessa matéria do G1 que tem um título extremamente sensacionalista e que confunde muito quem não conhece os critérios reais de avaliação da prova. Os critérios de avaliação, as competências de avaliação continuam as mesmas e modelo de redação é totalmente permitido. Não é à toa que essa matéria foi publicada antes do Enem do ano passado e no SISU desse ano a gente teve recorde de notas acima de 900. Então você pode e deve utilizar modelo de redação. O que vai ser penalizado, como eu já expliquei detalhadamente em um vídeo aqui do canal, vão ser modelos ruins, modelos sem qualidade, que têm argumentos que são incoerentes, que têm repertórios que não são produtivos, nem pertinentes àquele tema. Modelo ruim vai sim ser penalizado, mas isso não é uma coisa nova, isso sempre aconteceu. Só que tem outro ponto, muitas pessoas se enganam. Então eu falo que vou utilizar o modelo de redação e a pessoa acredita que eu não vou fazer redação, não vou praticar. E isso não pode acontecer, pessoal. Eu utilizaria sim um modelo de redação exclusivo, mas eu faria pelo menos uma redação por semana utilizando aquele modelo, porque é só assim que a gente consegue extrair o máximo dele, que a gente consegue, primeiro, ter a noção de adaptação de tema, a gente consegue entender como adapta um tema de nicho ambiental, de nicho comportamental, de nicho social, a gente consegue ter essa noção. Além disso, é só praticando o modelo de redação que eu consigo decorar ele, que eu consigo ter ele na minha cabeça, é só praticando que eu consigo trabalhar minha caligrafia, então fazer uma caligrafia pequena, conseguir adaptar aquele modelo, que é um modelo grande, meus modelos não são pequenos, porque eles são muito completos, adaptar nas 30 linhas da prova. Então não é só utilizar um modelo de redação, é utilizar ele de forma inteligente. Para isso, pessoal, na Educacione tem propostas de redação que cobrem basicamente todos os temas de redação que podem cair na prova. Eu investi quase um ano da minha vida preparando essas propostas de tema, colocando as informações mais pertinentes em cada proposta de tema. Então até o dia da prova, eu praticaria muito em cima dessas propostas. Com a experiência que eu tenho, eu posso te afirmar com segurança. Para quem está começando a estudar agora, com pouco tempo até o Enem, essa é a melhor forma de estudar, a forma mais estratégica possível. Focar no que realmente importa, aproveitar cada minuto e estudar com estratégia. É isso que vai te
te dar resultado de verdade, que vai te fazer ser aprovado. Por hoje, pessoal, a gente fica por aqui. Para quem está começando a estudar, que seja uma preparação muito leve. E para você que vai ser aluno da Educazione, eu tô te esperando para a gente fazer a melhor preparação possível. A gente vai estar junto em cada uma dessas etapas e para mim vai ser um prazer imenso poder te ajudar de perto. Então, no mais é isso, pessoal. A gente se encontra no próximo vídeo. Tamo junto e valeu!